Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à playlist da solução da prova da UES 2025.1, fase 2, né? A questão 1, ela já traz alguns conceitos de indução eletromagnética, já é um assunto final do eletromagnetismo. Ele fala da indução eletromagnética, da lei de Faraday-Lenz e diz que um ímã é movido para dentro e para fora de uma bobina conectada a um galvanômetro. Lembrar que galvanômetro mede corrente, né, gente? Os alunos observam a deflexão da agulha do galvanômetro, significando que houve uma medida de corrente. Considerando o experimento e os conceitos da lei de Faraday-Lenz, assinale a alternativa correta. No item A, ele diz que a força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade com que o ímã é movido e não depende do número de espiras da bobina. Gente, isso é duplamente falso. Nós vamos considerar que a UES não deixou muito óbvio nesse item que o movimento é praticamente retilíneo, né? E uniforme, tá bom? Aí fica mais fácil da gente mostrar. Mesmo se a gente não considerasse isso, dava para provar que esse item seria um item falso. Primeira coisa que eu quero te lembrar é do conceito de fluxo magnético. Fluxo magnético, ele vai depender de um campo magnético, de uma área e do cosseno de um ângulo, que é o ângulo entre o vetor campo e o vetor que é normal a essa área. Então depende desses três elementos. Para variar esse fluxo, eu posso variar em 1, 2 ou até nos três elementos. Por que eu estou falando de variação de fluxo? Porque para ter uma DDP induzida, eu preciso variar esse fluxo com o passar do tempo. Então eu posso pegar qualquer uma daquelas três variáveis lá em cima e variar uma ou duas ou três delas ao mesmo tempo, que eu posso ter uma variação de fluxo. Aí eu tenho uma DDP induzida. Quem tem uma DDP induzida é capaz de gerar uma corrente, né? Pela lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Então essa força eletromotriz induzida é a DDP induzida que ele está citando, tá certo? Então, por que é registrado uma deflexão? Porque é registrado um valor de corrente, com o movimento relativo do ímã com a bobina. A bobina você pode pensar numa espira, não tem problema, vai ter a mesma validade. Olha só, item A. A força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade com que o ímã é movido e não depende do número de espiras. Dizer que não depende do número de espiras já está falso, gente. Agora vamos provar a inveracidade da primeira parte da frase, né? Existe uma maneira de você provar isso. A força eletromotriz induzida em módulo, para a gente tirar aquele sinal de menos, que já já a gente vai ver o significado dele, ela é dada por a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. Lembra que o ímã está se aproximando e se afastando, então ele está sofrendo um ΔX em relação à entrada da bobina, né? Está sofrendo um ΔX. Pode ser se aproximando ou pode ser se afastando. Então eu vou multiplicar e dividir por ΔX para não alterar nada. Isso é um artifício que a gente usa no cálculo, né, para a gente chegar em outras variáveis. Em módulo, essa força eletromotriz induzida ela vai ser a variação do fluxo dividido pela variação do x. Aí eu já peguei esses dois termos, né, delta fluxo, ΔX, certo? E sobrou o quê? Sobrou um ΔX e um ΔT. O que é ΔX sobre ΔT? É V, né? E não é V ao quadrado, é V. Então a força eletromotriz induzida, ela depende da variação do fluxo ao se aproximar e ao se afastar sobre o ΔX, mas depende da velocidade de maneira linear e não de maneira quadrática, como alega a UES. Então a UES alegou que era com o quadrado da velocidade, e isso é falso. Depende do número de espiras? Depende, gente. Vamos pensar numa bobina chata. Uma bobina chata é uma junção de várias espiras. E o campo magnético de uma bobina chata é dado por N vezes o campo de uma espira, que é μ0I dividido por 2R, né? Tá certo? Então, quanto maior o número de espiras da bobina, maior o valor do campo, né? Então, se eu tiver uma bobina de uma quantidade de espiras baixas, esse valor de campo aqui vai ser baixo. O fluxo vai ser baixo. Mas imagine que eu vou dando várias voltas à medida que eu vou aproximando o ímã, né? Vou aumentando esse número de voltas. Imagine que está num carretel, né? Isso vai rodando, 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 e você vai aproximando. Isso vai alterar o valor de N, e o valor de N altera também o valor da força eletromotriz induzida. Mas tem que ser feito ao mesmo tempo, tá? Cada bobina fixa com o seu número, aí não vai
influenciar? Vai influenciar o fluxo, mas não vai influenciar a variação do fluxo. Ou seja, para variar o campo, eu tenho que variar esse número de voltas à medida que o experimento é feito. Então, dá para criticar o item como falso, né? Por esses dois motivos. Tá? O item acaba sendo um item falso por esses dois motivos. O que o item B fala? A corrente induzida na bobina dá origem a um campo magnético que se variação de fluxos que o gerou, conforme previsto pela lei de Lenz. Pessoal, esse é o próprio enunciado da lei de Lenz. Essa é a nossa resposta. Mas você não está nesse canal para decorar nada, né? Tá para aprender. Então vamos aprender por que a lei de Lenz existe e ela justifica aquele sinal de menos no fluxo ali, né? Eu acredito que você não está aqui para decorar nada, né? Tá para aprender. Então vamos aqui comigo ver uns slides que eu tenho dentro do meu curso, que é desde movimento uniforme até indução, até transformadores. Eu tenho uma física toda em animações que vai te ajudar a compreender melhor os fenômenos do que simplesmente decorar. Olha só o que acontece. Eu tenho uma barra aqui imantada e eu estou representando só as linhas de campo que saem do Polo Norte, como você já deve saber da teoria, né? Essa espira eu posso aproximar o ímã ou aproximar a espira, é equivalente, os efeitos são os mesmos. Quando eu aproximo essa espira ou afasto essa espira, surge um campo magnético que quer se opor ao que eu estou fazendo. Não tem aquele colega seu que é do contra, que tudo que você fala, ele fala ao contrário? A lei de Lenz é exatamente isso. Olha só, eu vou aproximar essa espira. Perceba que cada vez mais linhas estão furando a espira, indicando que o campo magnético cresce para cá, para o lado direito da sua tela. O que é que a lei de Lenz preconiza? Quanto mais esse campo cresce para o lado direito, vai surgir um campo que cresce para o lado esquerdo, tentando se opor ao que você fez. E isso vai gerar uma corrente, né? Lembra da regrazinha, né? Da mão direita que faz assim, ó. Então qual é a ideia? O fluxo vai variar para o lado de lá, né? E ele acarreta uma corrente induzida, como o item B diz. O sentido dessa corrente induzida vai gerar um polo norte. Por quê? Porque você tentou aproximar um polo norte da espira. Como você tentou aproximar um polo norte da espira, ó, a espira faz um polo norte como se fosse dois ímãs de polos iguais, ó, deixando aquela força de repulsão um com o outro, ou seja, não aproxima aqui, tá? Não quero que você se aproxime. Então, basicamente é isso que a lei de Lenz preconiza, certo? Ou seja, ela tenta impedir a causa da variação. E é o que está escrito no item B. Para você compreender melhor, eu vou inverter o movimento da espira. Ó. Se você tenta afastar a espira, cada vez menos linhas furam a espira, né? Começou com todas essas linhas, terminou com 3, ó. Significa que tentar afastar a espira vai fazer o quê? Vai gerar um polo sul nela, porque o polo sul ele quer ficar junto do polo norte. Você está tentando afastar a espira, mas aí a lei de Lenz está dizendo não se afaste não, fique aí mesmo, né? Então essa é a ideia de ser do contra, ó. Isso vai gerar um polo sul. Polo sul, você desenha a letra S. Lembra que no Polo Norte eu desenhei a letra N, né? Você desenha a letra S dentro. É simples assim isso aqui, não tem mistério. Exatamente o que está no item B. A corrente induzida dá origem a um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que o gerou. E aquele sinal de menos é aquele sinal de menos da oposição da variação do fluxo. Faz sentido, né? Gera uma DDP induzida, a DDP induzida gera a corrente induzida. Então acaba que esse item é verdadeiro. Se o ímã for mantido em repouso, gente, se não tiver velocidade, não tem fluxo. Olha porque eu escrevi aqui no item A, ó. Já te ajuda a ver que isso é falso, ó. Se esse termo aqui não existe, esse termo aqui não existe, né? Simples assim, né? Então o item C está dizendo que eu posso manter o ímã em repouso em relação à bobina. A força eletromotriz induzida será máxima, mas ela nem existirá, gente. Isso aqui será mínima, né? Que é zero. Então, tá falso isso aí. Mínimo em módulo, né? Que é zero. Item D. A polaridade da tensão induzida depende exclusivamente do campo magnético do ímã. E não depende do movimento relativo. Depende sim, gente. Vocês lembram que quando eu aproximei a espira ficou polo norte, a corrente ficou girando num sentido, né? E quando eu afastei a espira, ela foi para o polo sul, ficou girando em outro sentido. Girar num sentido ou girar em outro sentido é culpa da polaridade da DDP. Se tem uma bateria mais e menos, a corrente flui no sentido convencional para cá, né? Mais, menos. Se você botar o mais aqui e o menos aqui, a corrente flui para cá.
Então, é a mesma ideia. Esse item é falso porque está dizendo que não depende do movimento relativo do ímã. Depende. Se você se aproxima é um sentido anti-horário, né? A expira. Se você afasta é o sentido horário naquela configuração que eu desenhei para você. Tá bom? Então, resposta da primeira questão aí. Item B. Gostou das animações? Comenta, gente, aqui no canal. Assiste o vídeo. Dá uma força. Faz um comentário do que você achou legal e tal. Tá bom? Continue na nossa playlist que eu vou gravar as 20 questões dessa prova para você estudar de verdade.